As Intermitências da Morte, por José Saramago. Capítulo 3. Da primeira reunião da Comissão Interdisciplinar, tudo se pode dizer menos que tenha corrido bem. A culpa, se o pesado termo tem aqui cabimento, teve o dramático memorando levado ao governo pelos lares do feliz ocaso, em especial aquele combinatoria a frase que rematava: antes a morte, senhor primeiro-ministro, antes a morte que tal sorte. Quando os filósofos, divididos como sempre em pessimistas e otimistas, uns carrancudos, outros risonhos, se dispunham a recomeçar pela milésima vez a sediça disputa do copo de quão não se sabe se está meio cheio ou meio vazio, a qual disputa, transferida para a questão que ali o chamara, se reduziria no final, com toda a probabilidade, a um mero inventário das vantagens ou desvantagens de estar morto ou de viver para sempre. Os delegados das religiões apresentaram-se formando uma frente unida, comum com a qual aspiravam a estabelecer o debate no único terreno dialético que lhes interessava, isto é, a aceitação explícita de que a morte era absolutamente fundamental para a realização do reino de Deus e que, portanto, qualquer discussão sobre um futuro sem morte seria não só blasfema, como absurda, porquanto teria de pressupor inevitavelmente um Deus ausente, para não dizer simplesmente desaparecido. Não se tratava de uma atitude nova. O próprio cardeal já havia apontado o dedo ao busilis, que significaria esta versão teológica da quadratura do círculo quando, na sua conversação telefônica com o primeiro-ministro, admitiu ainda que, por palavras muito menos claras, que se acabasse a morte não poderia haver ressurreição, e que se não houvesse a ressurreição, então não teria sentido haver igreja. Ora, sendo esta, pública e notoriamente, o único instrumento de lavoura de que Deus parecia dispor na terra para lavrar os caminhos que deveriam conduzir ao seu reino, a conclusão é óbvia e irrebatível, é que de que toda a história santa termina inevitavelmente num beco sem saída. Este ácido argumento saiu da boca do mais velho dos filósofos pessimistas, que não ficou por aqui e acrescentou contínuo. As religiões, todas elas, por mais voltas que lhe dermos, não têm outra justificação para existir que não seja a morte. Precisam dela como do pão para a boca. Os delegados das religiões não se deram ao incômodo de protestar. Pelo contrário, um deles, conceituado integrante do setor católico, disse: tem razão, senhor filósofo. É para isso mesmo que nós existimos. Para que as pessoas levem toda a vida com medo pendurado ao pescoço. Chegada a sua hora, acolham a morte como a libertação. O paraíso. Paraíso ou inferno, ou coisa nenhuma. O que se passa depois da morte importa-nos muito menos do que geralmente se crê. A religião, senhor filósofo, é um assunto da terra, não tem nada a ver com o céu. Não foi o que nos habituaram a ouvir. Algo teríamos que dizer para tornar atrativa a mercadoria. Isso quer dizer que, em realidade, não acreditam na vida eterna. Fazemos de conta. Durante um minuto, ninguém falou. O mais velho dos pessimistas deixou que um vago e suave sorriso se lhe espalhasse na cara e mostrou a ar de quem tinha acabado de ver coroada de êxito uma difícil experiência de laboratório. Sendo assim, interveio um filósofo da ala otimista. Por que vos assusta tanto que a morte tenha acabado? Não sabemos se acabou? Sabemos apenas que deixou de matar, não é o mesmo? De acordo, mas uma vez que essa dúvida não está resolvida, mantenho a pergunta: por que se os seres humanos não morressem tudo passaria a ser permitido? E isso seria mal? Perguntou o filósofo velho. Tanto como não permitir nada. Houve um silêncio. Aos 8 homens sentados ao redor da mesa, tinha sido encomendado que refletissem sobre as consequências do futuro sem morte e que construíssem a partir dos dados do presente uma previsão plausível das nossas questões com que a sociedade iria ter de enfrentar-se. Além, encusado seria dizer, do inevitável agravamento das questões velhas. Melhor então seria não fazer nada, disse um dos filósofos optimistas.
Os problemas do futuro, o futuro que os resolve. O pior é que o futuro é já hoje, dizem os pessimistas. Temos aqui, entre outros, os memorandos elaborados pelos chamados lares do feliz ocaso, pelos hospitais, pelas agências funerárias, pelas companhias de seguro e salvo o caso destas que sempre hão de encontrar maneira de tirar proveito de qualquer situação. Há que reconhecer que as perspectivas não se limitam a ser sombrias. São catastróficas, terríveis, excedem em perigos tudo o que a mais delirante imaginação pudesse conceber. Sem pretender ser irônico, o que nas atuais circunstâncias seria de péssimo gosto, observou o integrante não menos conceituado do setor protestante. Parece-me que esta comissão já nasceu morta. Os lares de feliz ocaso têm razão. Antes da morte, que tal sorte, disse o porta-voz dos católicos. Que pensam então fazer? Perguntou o pessimista mais idoso, além de propor a extinção imediata da comissão, como parece ser vosso desejo. Por nossa parte, Igreja Católica, Apostólica e Romana, organizaremos uma campanha nacional de orações para rogar a Deus que providencie o regresso da morte o mais rapidamente possível, a fim de poupar a pobre humanidade aos piores horrores. Deus tem autoridade sobre a morte? Perguntou um dos optimistas. São as duas caras da mesma moeda, de um lado o rei, do outro a coroa. Sendo assim, talvez tenha sido por ordem de Deus que a morte se retirou. A seu tempo conheceremos os motivos dessa provação, e entretanto, vamos pôr o rosário a trabalhar. Nós faremos o mesmo. Refiro às orações, claro esta, não aos rosários, sorriu o protestante. Também vamos fazer sair à rua em todo o país procissões a pedir a morte, da mesma maneira que já fazíamos ad pendam pluvian, para pedir chuva, traduziu o católico. Há tanto não chegamos nós. Essas procissões nunca fizeram parte das manias que cultivamos. Tornou a sorrir o protestante. E nós? Perguntou um dos filósofos otimistas, em um tom que parecia anunciar o seu próximo ingresso nas fileiras contrárias. Que vamos fazer a partir de agora, quando parece que todas as portas se fecharam? Para começar, levantar a sessão, respondeu o mais velho, e depois continuar a filosofar, já que nascemos para isso, e ainda que seja sobre o vazio. Para quê? Para quê? Não sei. Então por quê? Porque a filosofia precisa tanto da morte como as religiões. Se filosofamos é por saber que morremos. Monsieur de Montaigne já tinha dito que filosofar é aprender a morrer. Mesmo não sendo filósofos, ao menos no sentido mais comum do termo, alguns haviam conseguido aprender o caminho. Paradoxalmente, não tanto aprender a morrer eles próprios, porque ainda não lhes teria chegado o tempo, mas a enganar a morte de outros, ajudando-a. O expediente utilizado, como não tardarás a ver-se, foi uma nova manifestação da inesgotável capacidade inventiva da espécie humana. Numa aldeia qualquer, a poucos quilómetros da fronteira, com um dos países limítrofes, havia uma família de camponeses pobres, que tinha, por mal de seus pecados, não um parente, mas dois, em estado de vida suspensa, ou como eles preferiam dizer, de morte parada. Um deles era um avô daqueles antiga usança, um rijo patriarca que a doença havia reduzido a um mísero farrapo, ainda que não lhe tivesse feito perder por completo o uso da fala. O outro era uma criança de poucos meses, a quem não tinham tido tempo de ensinar nem a palavra vida, nem a palavra morte, e a quem a morte real recusava dar-se a conhecer. Não morriam, não estavam vivos. O médico rural que os visitava uma vez por semana dizia que já nada podia fazer por eles, nem contra eles. Nem sequer injetar-lhes a um e a outro uma boa droga letal, daquelas que não há muito tempo teriam sido a solução radical para qualquer problema. Quando muito, talvez pudesse empurrá-los um passo na direção onde se supunha que a morte se encontraria, mas seria em vão, inútil, porque nesse preciso instante, inalcançável como antes, ela daria um passo atrás e guardaria a distância. A família foi pedir ajuda ao padre, que ouviu, levantou os olhos ao céu e não teve outra palavra para responder, senão que todos estamos na mão de Deus e que a misericórdia divina é infinita, pois sim.
infinita será, mas não suficiente para ajudar nosso pai e avô a morrer em paz, nem para salvar um pobre inocentinho que talvez que nenhum mal fez ao mundo. Nisto estávamos, nem para frente, nem para trás, sem remédio, nem esperança dele. Quando o velho falou, que se chegue aqui alguém, disse, quer água? Perguntou uma das filhas. Não quero água, quero morrer. Bem, sabe que o médico diz que não é possível, pai. Lembre-se de que a morte acabou. O médico não entende nada. Desde quando começou a ser mundo, houve uma hora e um lugar para morrer. Agora não. Agora sim. Sossegue, pai, que lhe sobe a febre. Não tenho febre. E mesmo que já tivesse, daria o mesmo. Ouve-me com atenção. Estou a ouvir. Aproxime-te mais, antes que se me quebre a voz. Diga. O velho sussurrou algumas palavras ao ouvido da filha. Ela abana a cabeça, mas ele insistia. Isso vai resolver nada, pai, balbuciou ela estupefacta, pálida de espanto. Resolverá. E se não resolver, não perdemos nada por experimentar. E se não resolver, é simples. Trazem-me outra vez para casa. E o menino? O menino vai também. Se eu lá ficar, ficará comigo. A filha tentou pensar. Lia-se-lhe na cara a confusão e finalmente perguntou: e por que não os trazemos e enterramos aqui? Imagina o que seria. Dois mortos em casa numa terra onde ninguém, por mais que faça, consegue morrer. Como explicarias? Tu, além disso, tenho as minhas dúvidas de que a morte, tal como estão as coisas, nos deixassem regressar a uma loucura, pai. É uma loucura, pai. Talvez seja, mas não vejo outro meio para sair desta situação. Queremos-lo vivo e não morto. Mas não no estado em que me vês aqui. Um vivo que está morto, um morto que parece vivo. Se é assim que quer, cumpriremos a sua vontade. Dá-me um beijo. A filha beijou-o na testa e saiu a chorar. Dali, lavada em lágrimas, foi anunciar ao resto da família que o pai havia determinado que o levassem nessa mesma noite ao outro lado da fronteira, lá onde, segundo a sua ideia, a morte ainda em vigor nesse país não teria mais remédio que aceitá-lo. A notícia foi recebida com um sentimento complexo, de orgulho e de resignação. Orgulho porque não é coisa de todos os dias ver um ancião oferecer-se assim, por seu próprio pé, à morte que lhe foge. Resignação porque, perdido por um, perdido por cem, que se lhe há de fazer, contra o que tem de ser toda a força sobra. Como está escrito que não se pode ter tudo na vida, o corajoso velho deixará em seu lugar nada mais que uma família pobre e honesta, que certamente não se esquecerá de lhe honrar a memória. A família não era só esta filha que saía a chorar e a criança que não tinha feito mal nenhum ao mundo. Era também uma outra filha e o marido respectivo, pais de 3 meninos, felizmente de boa saúde. Mais uma tia solteira a quem já lhe passou há muito a idade de casar. O outro genro, marido da filha que saiu a chorar, está a viver num país distante, emigrou para ganhar a vida e amanhã saberá que perdeu de uma só vez o único filho que tinha e o sogro a quem estimava. Assim a vida foi dando com a mão até chegando o dia em que tira tudo com a outra. Que importa um pouco este relato, os parentescos de uns tantos camponeses, que o mais provável é não voltarem a aparecer nele. Melhor que ninguém sabemos, mas pareceu-nos que não estaria bem, mesmo de um estrito ponto de vista técnico-narrativo, despachar em 2 rápidas linhas precisamente aquelas pessoas que irão ser protagonistas de um dos mais dramáticos lances ocorridos nesta, embora certa, e verídica história sobre as intermitências da morte. Aí ficam, pois. Faltou-nos apenas dizer que a tia solteira ainda manifestou uma dúvida. Que dirá a vizinhança? Perguntou, quando de porque já não estão aqui aqueles que sem morrer a morte estavam. Em geral, a tia solteira não fala de uma maneira tão preciosa, tão rebuscada, mas se o fez agora foi para não rebentar em lágrimas. E assim sucederia se tivesse pronunciado o nome do menino que não tinha feito mal nenhum ao mundo e as palavras meu irmão. Respondeu-lhe o pai dos outros 3 meninos. Dizemos simplesmente o que se passou e esperamos as consequências. Pela certa, seremos acusados de fazer enterros clandestinos.
fora do cemitério e sem conhecimento das autoridades. E ainda por cima noutro país. Oxalá não comece nenhuma guerra por causa disto, disse a tia. Era quase meia-noite quando saíram a caminho da fronteira, como se suspeitassem de que algo de estranho estaria a tramar-se. A aldeia havia tardado mais do que costuma a recolher aos lençóis. Por fim, o silêncio tomou conta das ruas e as luzes das casas foram se apagando uma a uma. A mula foi atrelada à carroça. Depois, com muito esforço, apesar do pouco que pesava, o genro e as duas filhas fizeram descer o avô, que tranquilizaram-no quando ele, em voz sumida, perguntou se levavam a pá e a enxada. Levamos sim. Esteja descansado. E logo a mãe da criança subiu, tomou ao colo e disse: Adeus, meu filho, que não te torno a ver. Isto não era verdade. Porque ela também iria na carroça com a irmã e o cunhado, posto que três não seriam demais para a tarefa. A tia solteira não quis despedir-se dos viajantes que não regressariam. Fechou-se no quarto com os sobrinhos. Como os aros metálicos das rodas da carroça causariam estrépito no empedrado irregular da calçada, com grave risco de fazerem aparecer as janelas, os moradores curiosos de saber onde iriam os vizinhos àquela hora. Deram um rodeio por caminhos de terra até chegarem finalmente à estrada, fora da povoação. Não estavam muito longe da fronteira, mas o pior era que a estrada não os levaria lá. Em certa altura, teriam de a deixar e continuar por atalhos onde a carroça mal caberia, sem falar que o último troço tinha de ser feito a pé, por assim dizer, a corta-mato, carregando com a avó, sabe-se Deus como. Felizmente, o Jeremy conhece bem aquelas paragens porque, além de as ter calcurriado como caçador, também uma vez por outra nelas havia cedido de contrabandista amador. Tardaram quase 2 horas a chegar ao ponto onde teriam de deixar a carroça. Foi aí que o genro teve a ideia de levarem o avô em cima da mula. Fiado na firmeza dos jarretes do animal, desatrelaram a besta, aliviaram-na dos arreios superfluos e com muito trabalho trataram de içar o velho. As duas mulheres choravam. Ai, meu pai querido! Ai, meu querido pai! E com as lágrimas ia-se-lhes a pouco fazer que ainda lhes restava. A pouca força que ainda lhes restava. O pobre homem estava meio inconsciente, como se fosse já atravessado o primeiro umbral da morte. Não conseguimos! Exclamou com desespero o genro. Mas de súbito lembrou-se que a solução seria montar primeiro ele próprio e puxá-lo depois para a cruz da mula à sua frente. Levo-o abraçado, não há outra maneira. Vocês ajudem daí. A mãe do menino foi à carroça, ajeitar a pequena manta que o cobria. Não fosse o pobrezinho colher frio. E voltou para ajudar a irmã. A uma, às duas, às três, disseram. Mas foi como se nada, agora o corpo pesava que parecia chumbo. E não puderam fazer mais que soerguê-lo do chão. Então deu-se uma coisa nunca vista, uma espécie de milagre, um prodígio, uma maravilha, como se por um instante a lei da gravidade se tivesse suspendido, ou passado a exercer-se ao contrário, de baixo para cima. O avô escapou-se suavemente das mãos das filhas, e por si mesmo, levitando, subiu para os braços estendidos do genro. O céu, que desde o princípio da noite havia estado coberto de pesadas nuvens que ameaçavam chuva, abriu-se e deixou aparecer a lua. Já podemos seguir, disse o genro, falando para a mulher. Tu conduzes a mula. A mãe do menino abriu um pouco a manta para ver como estava o filho. As pálpebras cerradas eram como duas pequenas manchas pálidas. O rosto, um desenho confuso. Então ela soltou um grito que varreu todo o espaço ao redor e fez estremecer nas suas covas os bichos do mato. Não, não serei eu quem leva o meu filho ao outro lado. Não o trouxe à vida para entregá-lo à morte por minhas próprias mãos. Levem o pai, eu fico aqui. A irmã veio para ela e perguntou-lhe. Prefere assistir um ano atrás do outro à sua agonia? Tens 3 filhos com saúde. Falas de farta. O teu filho é como se fosse meu. Se é assim, leva-o tu. Eu não posso. E eu não devo. Seria matá-lo. Qual é a diferença?
Não é mesmo levar à morte e matar, pelo menos neste caso. Tu és a mãe desse menino, não eu. Serias capaz de levar um dos teus filhos, ou todos eles? Penso que sim, mas não poderei jurar. Então a razão tenho a eu. Se é assim que queres, espera-nos, nós vamos levar o pai. A irmã afastou-se, agarrou a mula pela brida e perguntou: Vamos? O marido respondeu: Vamos, mas devagar. Não quero que se me caia. A lua cheia brilhava. Em algum lugar adiante encontrava-se a fronteira, essa linha que só os mapas é visível. Como iremos saber que chegamos? Perguntou a mulher. O pai saberá. Ela compreendeu e não fez mais perguntas. Continuaram a andar mais 100 metros, ainda 10 passos, e de súbito o homem disse: Chegamos. Acabou. Sim. Atrás dele uma voz repetiu: Acabou. A mãe do menino aparava pela última vez o filho morto no regaço do seu braço esquerdo. A mão direita segurava ao ombro a pá e a enxada que os outros tinham esquecido. Andemos um pouco mais, até aquele freixo, disse o cunhado. Ao longe, uma encosta distinguiam-se as luzes de uma povoação. Pelo pisar da mula, percebia-se que a terra se tornava macia. Devia ser fácil de cavar. Este sítio parece-me bom, disse por fim o homem. A árvore servir-nos-á de sinal para quando viermos trazer-lhes umas flores. A mãe do menino deixou cair a enxada e a pá, e suavemente deitou o filho no chão. Depois as duas irmãs comiam cautelas para que não resvalasse. Receberam o corpo do pai e, sem esperarem a ajuda do homem que já esquecia da mula, foram colocá-lo ao lado do neto. A mãe do menino soluçava, repetia monotonamente: Meu filho, meu pai, e a irmã veio abraçou-se a ela, chorando também e dizendo: Foi melhor assim, foi melhor assim. A vida destes infelizes já não era vida. Ajoelharam-se ambas no chão, a prantear os mortos que tinham vindo a enganar a morte. O homem já manejava a enxada, cavava e retirava com a pá a terra. Solta e logo voltava a cavar. Para baixo a terra mais dura, mais compacta, algo pedregosa. Só ao cabo de meia hora de trabalho contínuo, a cova ganhou profundidade suficiente. Não havia caixão nem mortalha. Os corpos descansariam sobre a terra extreme, somente com as roupas que traziam postas. Unindo as forças, o homem e as duas mulheres, ele dentro da cova com elas, fora de cada lado, fizeram descer devagar o corpo do velho. Elas, sustentando-se pelos braços abertos em cruz, ele, aparando-o até que tocou o fundo. As mulheres não paravam de chorar. O homem tinha os olhos secos, mas todo ele tremia, como se tivesse atacado decisões. Ainda faltava o pior. Entre lágrimas e gemidos, o menino foi descido, arrumado ao lado do avô, mas aí não estava bem. Um vultozinho pequeno, insignificante, uma vida sem importância, deixada à parte como se não pertencesse à família. Então o homem curvou-se, tomou a criança do chão, deitou-a de bruços sobre o peito do avô. Depois os braços destes foram cruzados sobre o corpinho minúsculo. Agora sim, já estão acomodados, preparados para o seu descanso. Podemos começar a lançá-los a terra para cima. Com jeito. Pouco a pouco, para que ainda possam olhar-nos por algum tempo mais, para que possam despedir-se de nós. Ouçamos o que estão dizendo: Adeus, minhas filhas, adeus, meu genro, adeus, meus tios, adeus, minha mãe. Quando a curva ficou cheia, o homem calcou e alisou a terra para que não se pudesse perceber. Se alguém passasse por ali, que havia gente enterrada. Colocou uma pedra à cabeceira e outra mais pequena ao pé. A seguir espalhou sobre a cova as ervas que havia cortado antes com a enxada. Outras plantas, vivas, em poucos dias virão tomar o lugar destas, que murchas mortas ressequidas entraram no ciclo alimentar da mesma terra de que haviam brotado. O homem mediu a passos largos a distância entre a árvore e a cova. 12 foram. Depois pôs ao ombro a pá e a enxada. Vamos, disse. A lua desaparecerá. O céu estava outra vez coberto. Desaparecera. O céu estava outra vez coberto. Começou a chover quando acabavam de atrelar a mula à carroça.